Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Então, Paulo, Vamos continuar com os blindados? com os nossos carros blindados. O nosso terceiro programa sobre carros blindados. Terceiro? Terceiro. Está a ser otimista. É Então, verdade. terceiro? Acho que é o terceiro, sim. Eu já perdi a conta. Agora deixa-me na dúvida. Mas eu acho que é o terceiro. Olha, sabe mais? Quando aparecer o título, nós É, depois nós- vamos fazer nós as contas tivemos e no- depois vamos ver. Se não no- for o no- terceiro é o quarto, se não é o quarto é o quinto. Na semana passada ficamos na Segunda Guerra Mundial. O Sérgio falou de carros americanos, carros ingleses, carros alemães e Faltava os carros russos. prometeu os carros russos, sim. É, exatamente. Até que são os carros que vão ter projeção a partir daqui desta... Este é um livrinho de uma coleção que saiu, que é a Batalha de Kursk em 1943. Os carros russos, ou os carros soviéticos, como nós quisermos chamar, porque são... Nós tínhamos começado a falar e abordámos muitas vezes, sempre, assim, um bocado em paralelo, sempre o T-34, o T-34, o Sim. T-34, o QV-1. Sim. O QV-1 que também não é um ilustre desconhecido, por acaso também está aqui um QV-1 na capa desta revista. O que os diferenciava era a categoria, porque o T-34 era considerado como um carro de combate médio e o QV-1 já era considerado como um carro de combate pesado. O T-34 era um carro que andava na faixa das 30 toneladas. E é surpreendente isso, porque os alemães consideravam-no o carro, como chegou a referir, e estava muito abaixo, por exemplo, do simétrico dele. Não é o simétrico, isto é um bocado forçar a comparação. O simétrico dele seria o Panzer IV. Mas a verdade é que na frente oriental os alemães começam a empenhar os novos carros. O Tigre, são carros na faixa das 50 toneladas. Mas apesar de tudo, os soviéticos conseguiram ter um modelo que se conseguia defrontar com algum sucesso com os carros alemães desta nova geração, digamos assim, que vai entrar em combate a partir de 43 até 45. Agora, os russos, e isso é que é bom de dizer, os soviéticos, não se vão ficar pelo T-34. Porque, por vezes, à volta isto é muito comum. À volta na história militar, criam-se lendas à volta de determinados materiais. De facto, o T-34 é um excelente carro. Aliás, ainda é usado até hoje em países do terceiro mundo. Eu não gosto desse termo. Mas em alguns países ainda existe. Até na Guerra dos Balcãs havia lá T-34. Agora, foi preciso criar um outro modelo que tivesse uma blindagem muito mais pesada, apesar de ser mais lento, que era o QV-1. Apesar de ter a mesma peça, agora repara, eles fizeram um carro mais pesado, que é o QV-1, com a mesma peça de 76 mm do T-34. Mas com mais, supostamente, com maior capacidade de absorção de danos. Mesmo assim, nunca teve o êxito, teve o T-34. São os tais mitos que se geram de que a guerra foi feita só com aquele modelo. Faz-me lembrar, e nós quando chegarmos à aeronáutica, que a Batalha de Inglaterra foi só feita com Spitfire, quando o grande cavalo de batalha foi o Hurricane. Portanto, há sempre aquilo que sai para o mundo, mas depois há estes pormenores que estão por trás. Agora, nem o T-34, nem o QV-1 vão marcar, digamos assim, o T-34 vai ser o carro... eu vou comparar o T-34 com uma arma ligeira. Que os soviéticos tiveram sempre, e acertadamente, a filosofia de criar simples, robusto, fiável e os acabamentos é secundário. Aliás, há fotografias, se formos ver fotografias de pormenor do T-34, vemos que os acabamentos são básicos. O acabamento mesmo, lixagens de blindagem, aquilo é peças soldas. Sim, é bruto, mas é eficiente. Exatamente. É a mesma coisa que a Kalashnikov. A Kalashnikov é criada em 1947, exatamente, 2 anos. A K-47 é mesmo o ano em que é concebido pelo Sr. Kalashnikov. Agora, ora bom, o T-34 dura até hoje, porque ainda se encontra no Botsuana. Acho que eu estou a dizer o Botsuana à sorte, mas pronto. Em sítios onde há guerra. Ainda se pode encontrar o T-34 com a peça de 85 mm, como ainda se vai encontrar durante muito tempo a Kalashnikov original.
Não estamos a falar dos modelos que agora há KMs, todos sofisticados, que a Rússia está a pôr a equipar o seu exército. Portanto, são modelos que passam para lá da sua geração. Mas não são, digamos, a criação por volta de 44, 45, entra em palco aquilo que vai ser o padrão. E isto já nos lança para depois da guerra. O padrão, digamos assim, do que vão ser futuramente os carros de combate russos. E não estamos a falar de veículos blindados, porque então aí os veículos blindados havam outros programas. Os veículos blindados são o BTRM, o BTDM, os BTS, quer dizer, há uma gama de veículos blindados multiusos que os soviéticos têm, que o Ocidente tem, que então nunca mais saímos daqui. É o carro, o Stalin. Esse sim, 53 toneladas e uma peça de 125 milímetros. O 1, o 2, o 3, por aí fora. São os carros que estão a entrar na Alemanha pelo leste em 1945. Não é só o T-34, é o Stalin. O Stalin é bastante lento, é muito pesado, tem cerca de 50 toneladas, agora não estou aqui presente as fichas técnicas, mas quer dizer, ele tem um punch com uma peça de 125 milímetros que não havia carro alemão que aguentasse um impacto direto daquela peça. E eles depois vão rever a filosofia toda da concepção de carros de combate. E agora vamos entrar ao contrário no que se vai passar a seguir à guerra. A partir de determinado momento, a Alemanha deixa de ter resposta simétrica aos carros de combate russos. Deixa por uma razão. Porque mesmo o Stalin tinha uma fiabilidade que... Este carro, por exemplo, o Tigre 1, era um carro ainda fiável. Relativamente fiável. Porque lembra-se no programa anterior, os alemães, desculpem-me o coloquialismo, ligavam o complicómetro. Sim. Nem sempre temos palavras bonitas. Também temos estas. Complicómetro. Era um carro muito complexo de manter. Era um carro que dava problemas mecânicos. Sobretudo, não este. Eu não tenho aqui nenhum exemplar, mas o Tigre Real, o Tigre 2. Esse dava imensos problemas. Portanto, era um carro que, a certa altura, as tripulações até o abandonavam pelas situações que criava. Enquanto que os carros russos não. Os T's e os Stalin, aquilo aguentava tudo. É uma situação em que mais vale a pena ter um carro bruto e com acabamentos que não são muito bons a ter um carro que é muito mais complicado. É que o paradigma dos carros de combate, porque ao fim e ao cabo estamos a situar os programas nos carros de combate, os main battle tanks, ou nos tanques, que queiramos chamar, a partir daqui, com o final da guerra, todos os países estão a apostar num paradigma do carro pesado. Ou seja, aquela divisão muito difusa, que os ingleses tinham carro de infantaria, o cruiser tank, o carro médio, o Sherman, que era classificado como um carro médio, que tinha a ver com tonelagens, tudo isso é posto de parte. Nós vamos ter a entrada no conceito MBT, Main Battle Tank. Ora bom, se os russos ou os soviéticos trazem o Joseph Stalin 3 para o campo de batalha no final da guerra e para os anos subsequentes, até à criação do Pacto de Varsóvia, em que depois então aí vão introduzir uma série, outra vez T, que é o T-54, o T-64, o T-55, o T-72, T-90, até hoje, até à exceção que agora é a novidade, que é o M14 Armata, que é uma novidade que foi introduzida, penso que há 2 anos, num desfile em Moscou, em que os carros soviéticos deixam de ser tão pesados, mas passam a ser muito mais rápidos, continuam a contar com peças de alto calibre, mas não vão atingir as tonelagens que futuramente os carros, que agora vou referir à frente, que o Ocidente introduz. Porquê? Porque qual era a necessidade simétrica em 45? Carros dos aliados, carros nazis. Pronto. Nazis, ou mais o que quisermos chamar. Com o fim da guerra e a passagem para a Guerra Fria, que é logo de imediato, a Guerra Fria começa, a Guerra Fria está a engatar a Guerra Quente, sim. A Segunda Guerra engata na Guerra Fria, ou ao contrário. Por exemplo, vou dar este caso. Os ingleses que tinham debatido com a conceptualização do que era um carro pesado, o último carro de uma determinada tipo de série, que foi a série do Cromwell, que era este veículo, não sei se consegue fazer uma focagem, houve o Cromwell, o Centaur,
o Cavalier, era uma série feita a partir deste carro. Devo dizer que este foi o segundo modelo que veio para Portugal, que era o Centaur, que veio fornecido. Vieram 50 para Portugal, ainda penso que no final do período da Segunda Guerra, porque Portugal começou a receber carros de combate em 1942-43, que eram os carros Valentine. Repare que o nosso fornecedor na altura era a Inglaterra, depois cá uma série de carros e depois manda 50 destes, digamos que são os carros que vão abrir a arma blindada. Ela já estava feita, mas vão sistematizar a criação da arma de blindada em Portugal, a este modelo. Isto ainda não respondia satisfatoriamente à ameaça dos carros alemães. Então há uma série de experiências, a indústria inglesa faz uma série de experiências com modelos, tipo o Conqueror, eles durante algum tempo têm uma denominação A e um número. O Conqueror, por exemplo, que são carros já da faixa de cima das 40 toneladas, até chegar a um carro que é o A41 Centurion. Esse carro é tal como os carros russos, vai durar décadas. É um carro que inicialmente, portanto, tem cerca de 48 toneladas na sua versão original, depois vai aumentando. Depois por aqui, imagem do Centurion. É inicialmente armado com a peça de 77 mm, que era o Quick Firing de 77 mm de alta potência, mas depois vai-se fazer um upgrade para peças 90 até chegar às peças de 105 mm do padrão NATO, porque com a Guerra Fria vão-se criar os blocos. O Pacto de Varsóvia para um lado, NATO para o outro. 49 está criada a NATO. Ora, os ingleses lançam o Centurion, que dura até hoje. Se lhe disser que, por exemplo, que a arma blindada sul-africana é o Olifant é uma versão, um upgrade do Centurion, quando ele já saiu de serviço em quase todo o mundo, mas a África do Sul ainda não se deu ao trabalho de ir adquirir carros novos, porque também o teatro de guerra na África do Sul não justifica. Não justifica. Quer dizer, não justifica, não sei. Porque aqui entrando um bocadinho de lado no conflito na Namíbia, em que envolveu as forças de Angola, e as forças angolanas estão muito bem equipadas, não é o caso de Moçambique, os carros angolanos são carros de fabrico russo e que também representavam uma séria ameaça. Mas, no entanto, a República da África do Sul, ou a África do Sul, ou a designação que agora tenha, continua a usar esse modelo em sucessivos upgrades. O Centurion foi o carro mais conhecido, por exemplo, com as forças de Israel na Guerra dos 6 Dias. Porque realmente era um carro... Usado pelos israelitas? Pelo exército israelita. Na Guerra dos 6 Dias. Porque o exército israelita... Um dia dedicámos um programa a Israel, porque vale a pena. O exército de Israel, na Guerra dos 6 Dias, tinha 2 modelos de carros. Estava a começar... Ainda não tinha uma espinha dorsal de carros americanos, mas tinha uma espinha dorsal de carros de fabrico inglês do modelo Centurion, que é o tal que estamos a referir. Para quê? Porque era o carro que se confrontava com facilidade com os modelos de fabrico soviético que eram usados pelo Egito, pela Síria, não pela Jordânia. A Jordânia não tinha material de origem soviética, tinha material de origem americana, curiosamente, em 67. E eram precisamente carros que conseguiam suportar e ter simétricos aos T-54 de fabrico soviético, que eram muito rápidos, mas assim, eram muito fáceis de operar. Mas o carro de combate, tal como os aparelhos da aviação, não é só o peso, não é só a velocidade, nem é só a blindagem que depende, é a tripulação. Porque há um fator sempre importante. Quanto mais avança a tecnologia, nós pensamos que ela se torna independente do fator humano. Nem agora, com os drones, o fator humano está ausente. De maneira nenhuma. E aqui, uma boa tripulação faz toda a diferença. Porque não é ter um bom carro de combate e não saber usá-lo. Até se pode ter um carro de combate de qualidade inferior e se tivermos uma boa tripulação, faça um excelente carro de combate que está mal tripulado, os resultados podem ser os menos esperados. Portanto, nós a entrar na Guerra Fria, temos a série dos carros soviéticos da classe T, que vão por aqui fora. Temos os ingleses a introduzir o Centurion, que é um carro que só vai ser substituído praticamente no final da década de 60, início da década de 70, pela série Chieftain, pelos Chieftans, que é um Centurion muito parecido, é o conceito com proteções laterais, não é um carro especialmente rápido, já tem as peças de 105 mm, e são sempre veículos criados em função desta política de blocos estratégicos para uma futura terceira guerra mundial. Portanto, carros
peso para serem simétricos é a teoria da resposta simétrica. Estou sempre a dizer isto, porque é mesmo isto que se aplica. Bem, desde o armamento nuclear que começa a ser criado, a política de blocos era sempre a resposta simétrica, porque a resposta simétrica dissuade. É o deterrent. Começa na questão nuclear, vem à questão tática no terreno do armamento convencional. Os americanos, o que é que andam a fazer? Os americanos também investem. E no final da guerra, porque o ano de 1945 é crucial para isso. Portanto, já vimos que temos a série Stalin, temos o A-41 Centurion, que praticamente falha por meses a entrada em operações, mas vai estar na Coreia. São enviados carros Centurion para a Coreia. Eu, por acaso, aqui só não fiz justiça, que ainda vai haver um modelo desenvolvido desta versão, que é o A-54 Comet, que não é a classe do Centurion, mas que ainda vai estar em serviço até aos anos 50. É o último desta série, quando a Grã-Bretanha decide então entrar num outro tipo de conceito. Os Estados Unidos inauguram a sua série com o M26 Pershing, que é um carro de 42 toneladas ou 43 toneladas, com uma peça de 90 milímetros. E agora note a tendência de ir buscar as peças com outras funções adaptadas às circunstâncias. Os alemães, o que é que tinham feito? Tinham ido buscar o 88 milímetros, que era uma peça antiaérea, primeiro como arma anticarro no deserto. E depois vão pôr lá aqui a KWK de 88 nos carros de combate. Os ingleses criam umas peças específicas, que é o 77, 77 milímetros. Depois há uma peça também de 90 milímetros. Os americanos, o que é que fazem? O Pershing é-lhe adaptado uma peça de 90 milímetros que vem de origem de peça antiaérea também, que é o M26 Pershing. Ele também ainda vai entrar em operações na Coreia e vai inaugurar que série? Uma série muito conhecida até para quem foi da arma de cavalaria cá em Portugal. O M47 Patton, M48 Patton, o M60. São 3 modelos que são a espinha dorsal da arma blindada americana. São os carros que estão na faixa das 45 toneladas para cima. São gradualmente armados. Eles são herdeiros do Pershing. O M47 é um Patton, é um desenvolvimento do Pershing. Nós vamos receber 150 carros no início dos anos 50. Quando Portugal entra na NATO, a importância estratégica que Portugal tem e com o regime de Estado Novo e tudo isso, são enviados 150 carros para Portugal. Novos. Não era a política da Sucata. Ainda há pouco, quando o Sérgio referiu a questão dos carros de combate ingleses em Portugal durante o período da guerra, estava a pensar, eu estava como a esclarecer que Portugal, durante a Segunda Guerra, era mais pró-aliado que propriamente pró-nazi. Foi uma política inteligente de gerir, porque ia-se vendo para que lado é que ia a balança. Eu reparo, e leio muitos comentários das pessoas de que o regime era pró-nazi, pró-eixo, não era. Era tendencialmente mais pró-aliado. Havia uma grande divisão. Até dentro dos próprios órgãos isso estava outro programa. Estamos aqui a prometer programas. Nós fazemos mais promessas que o governo. Mas até a própria legião estava dividida entre germanófilos, anglófilos, a própria PIDE estava dividida, o próprio governo se dividia e não só. Mas tendencialmente foi mais para o lado aliado do que... A negociação era simples. Isto permitam só esta nota de rodapé virtual. Há que terem atenção a uma circunstância. Nós tínhamos que evitar que a Espanha cá entrasse. Exatamente. Não é? Nós sabemos que a falange franquista dizia sempre Espanha unilivre, sim, Portugal nem Gibraltar. Isto não havia amizades. Não é? Ora, jogou-se com a Alemanha. Quando a Alemanha começou a perder terreno a partir de 43, olha, a Batalha de Kursk está aí, para provar, o governo português começa a negociar com os Açores e tudo isso. Quer dizer, nós já estamos a afastar do tema. Sim. Mas já fica o modo para o futuro. Guardamos sugestões do nosso público. E depois entramos na NATO. Exatamente. Entramos na NATO e vamos, o início dos anos 50 vamos ter uma pujança em termos de rearmamento que não voltamos a ter. A nível da arma blindada, então, estou-lhe a dar o exemplo, 150 carros M47 é muita coisa. Fora carros Sherman, tínhamos cerca de, para cima de 250 carros operacionais. Se me pergunta, podíamos fazer frente à Espanha? Durante o início da guerra, pode ser contestado. No início da década de 50, poderíamos ter feito frente à Espanha em termos de materiais. Porque a Espanha não recebeu logo, da mesma forma que nós, um upgrade de material de guerra. Ainda estava com carros de fábrica alemão Panzer IV, que durante muito tempo os teve.
Nós estávamos a receber caças de última geração, antes dos jatos, dos Estados Unidos, P-47, eles ainda andavam a voar a versão deles do Messerschmitt com motor Merlin, o Buffon, que depois iremos falar. Mas voltando à questão aqui que nos prende sobre os blindados, os americanos também inauguram séries que é curioso que os principais intervenientes, a União Soviética inaugura uma série que se pouco altera, os T-54 até o T-72, as alterações tecnológicas, de motor, de armamento, mas visualmente são muito semelhantes. Não se mexe muito no desenho. Os carros britânicos, a mesma coisa. Os carros americanos, a mesma coisa. Falta falar dos carros franceses. Existem. Existem. Aliás, curiosamente, pequeno pormenor. Eu não tenho aqui o exemplar. O Panther, lembra-se do Panzer V, o Panther? Em 1945-46, ficaram muitos Panthers na França e o exército francês vai integrá-los ainda na arma blindada. O Panther, porque era um carro fiável. Depois eles começam a investir, vão criar um carro ligeiro, que é lendário, que é o MX-13, que é não é um carro pesado. Não entra muito nesta categoria, um tanque leve. Vamos lá, um carro de combate leve. Tem uma característica que tem uma peça de 75 que é automática. Tem um tambor tipo revólver que vai introduzindo automaticamente o projétil na culatra, é feito o disparo e depois a culatra abre automaticamente e tem uma portinhola na traseira da torre que injeta o cartucho vazio. E tinha uma particularidade. A peça não fazia como... A peça não basculava na torre. A torre é que basculava também com a peça. Eu coloco uma imagem para se perceber. Nós não vamos ter a MX-13 em Portugal, mas vamos ter um carro blindado que é apanhar que tem essa torre. Que é peça que bascula com a torre, sim. Qual é o carro francês, que é dos anos 60, porque depois começam os anos 50 são decisivos num aspecto. É que rapidamente os aliados não vão cometer com os alemães, com a República Federal Alemã, os erros que cometeram com a Alemanha de 1919. Na verdade, na década de 50, a Bundeswehr está a ser rapidamente reorganizada porque eles é que são a linha de frente face ao Pacto de Varsóvia. Portanto, não vamos... a figura de proa do governo federal alemão nesse processo é o Konrad Adenauer. Após um interregno de 10 anos, o exército federal alemão e a aviação e a marinha são completamente reequipadas no âmbito da NATO. Porque é preciso, além de haver as forças de ocupação inglesas, americanas e francesas, o exército alemão é rapidamente reequipado com material americano. O M47 Patriot que veio para Portugal vai para a Bundeswehr também. Às centenas. A questão da resposta simétrica. Agora, o que a NATO começa a criar, ou melhor, a NATO. Que NATO? A NATO que agora também é um bocado a força de proa da União Europeia, a Alemanha e a França, os antigos inimigos, vão começar a ter projetos conjuntos. Desses projetos conjuntos que vão falhar, não por desentendimento, mas por questões tecnológicas, digamos que os anos 50 são o banco de ensaio para que nos anos 60 haja um carro francês bastante conhecido e um carro alemão bastante conhecido, que também vão fazer parte do inventário da NATO. O AMX-30 francês, que é um carro de combate, não é pesado, tem cerca de 38 toneladas, não chega às 40, é muito rápido, é pouco blindado. Os franceses preferem, por exemplo, apostar em uma blindagem sacrificam a blindagem para ter uma velocidade de cerca de 70 km por hora para o MX-30, com uma peça de 105. Esses carros franceses são utilizados em que contexto? No contexto da NATO e depois são exportados para todo o mundo. O MX-30... Mas nos palcos de combate destas colónias, eles vão ser utilizados por franceses? Não são muito... O carro de combate nas colónias, portanto, na guerra da Argélia, isso não é relevante. Eles vão utilizar carros de fábrica americano, até carros ligeiros, os M5 ligeiros americanos, Stuart. E na Indochina? Na Indochina também utilizam carros de fábrica americano. Digamos que também nos anos 50 a arma blindada francesa está um bocado a subsidiar ainda ao material americano, mas está a reprojetar. Eles têm que repensar toda a maneira também do que é o carro de combate. E é nos anos 60 que temos o MX-30, o MX-32 e o MX-40, que são variantes. O MX-40 tem uma versão que não foi usada propriamente pelo Exército de Terra francês, que foi mais uma versão de exportação. Mas, como eu dizia, era um carro rápido, mas que sacrificava a blindagem. Os alemães vão
também fabricar o carro aspirina, que é o Leopard 1, que ainda hoje é usado. Vem dos anos 60. É um carro que tenta ter um compromisso mais equilibrado entre velocidade, blindagem e poder de fogo. Nós nos primeiros programas falámos na Bélgica. A Bélgica, neste contexto, deixou de produzir carros de combate? A Bélgica continua a produzir carros blindados, viaturas blindadas, não carros de combate. Sim. O carro de combate que a Bélgica acaba por adotar é o Leopard 1, nas suas versões, o A2, o A3, o A4. Depois, hoje em dia, a Bélgica decidiu abolir o carro de combate. Portanto, mudou a doutrina, não tem carros de combate. Usa viaturas blindadas para intervenções de paz. São opções. A Holanda fez a mesma coisa, que chegou a ter 445 Leopard 2, do qual temos 37 em serviço, Leopard 2 A6, que são carros de ponta da terceira geração. Ainda não há uma quarta geração a nascer. E neste momento a Holanda também optou por reduzir drasticamente a força de carros de combate. Uma curiosidade, relativamente aos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, há algum que se destaque na concepção da criação de carros de combate? Normalmente o que acontecia era que o material soviético era exportado em massa para a Bulgária, para a Hungria, para a República, para a Checoslováquia. Aliás, a Checoslováquia recebia, até os viu a passear durante a Primavera de Praga, não é? Receberam desde cedo o material soviético. A Roménia é uma exceção, por vezes ia buscar materiais ocidentais. Apesar de ser do Pacto de Varsóvia, ele fazia as suas próprias transformações. Há aqui um caso curioso que deve ser mencionado, que é a Iugoslávia. Porque a Iugoslávia era um não alinhado e adquiria carros à União Soviética como adquiria carros aos Estados Unidos. Sim. Quem diz carros, diz todo o inventário material de guerra era propositadamente neutro. Há um país também não alinhado que recebe material soviético, o que não quer dizer que alinhe nas ideias, no ideário soviético, que é a Finlândia, que recebe carros de combate de fabrico soviético. Porque os soviéticos exportavam material de guerra e exportam. A Rússia exporta e não tem que ser obrigatoriamente por concordâncias ideológicas, porque o dinheiro também faz falta. Sim. Há um mercado, porque o que traz o pós-guerra é um mercado de armamento, como quem vende medicamentos. Tipo os legados de propaganda médica que andam pelas empresas, pelos hospitais, também havia os legados de material de guerra. A verdade é essa. E os carros de combate não é exceção. Tentava-se vender. São contratos chorudos. Hoje em dia ainda continuam a ser contratos chorudos de muito dinheiro, porque envolve, por exemplo, quando um país de ponta, digamos, estrategicamente importante, nos Estados Unidos, ou a Alemanha, ou a França, ou a Inglaterra, ou a Rússia, atenção que hoje em dia o carro de combate tem a versão para uso no próprio país e a versão para exportação. O que é que isso implica? Implica que os Estados Unidos, por exemplo, podem estar a exportar agora o seu carro de ponta, que é o M1 Abrams, mas que não virá com todos os... A versão de exportação pode não ter tudo quando tem a versão que é usada no país de origem. É uma questão... quem é o aliado, por exemplo, o nosso carro, o Leopard A6, tem tudo o que é necessário, mas estamos dentro de um contexto da NATO. Os ingleses até criaram modelos para exportar. Porque eles tinham o Centurion de exportar imenso. Portanto, foi para Israel, chegou para o Médio Oriente, chegou a estar no inventário da Arábia Saudita, etc. Por outro lado, quer dizer, este mercado armamentista, também havia a versão, por vezes as versões que são vendidas, faz lembrar que quando se compra um carro, quer com GPS ou não. Agora já não se compra a questão porque o GPS vem por natureza. Mas antigamente era a opção porque se pagava mais. Os ingleses até criaram a Vickers, criou um carro de combate que até foi adotado pela Índia e alguns países da África, que era uma versão muito mais ligeira de um... Não chegava a ser uma versão, era uma cópia quase do Centurion, que era a versão económica. Menos blindagem, etc. Mas isto para quê? Para países em desenvolvimento, ou terceiro mundo, vamos chamar aquilo que as pessoas... Sim. Pronto, o termo não é bonito, mas é isto que as pessoas entendem. Era mais económico. Porquê? Porque os países do terceiro mundo, que eram ex-colónias, estes territórios ultramarinos, por vezes querem ter esta panóplia de armamento para uma afirmação estratégica. Podem não estar a necessitar de carros de combate. Podiam não necessitar na realidade, mas ter os carros de combate, como vai acontecer com a aviação, é sinal de posicionamento estratégico. Eu tenho carros de combate. Eu tenho tanques.
por vezes, perguntamos, há tripulação para os tanques? Não. É bom nem saber. Quando vamos fazer estudos de defesa, temos surpresas do arco da velha. Portanto, o desenvolvimento do carro de combate passa, por exemplo, a questão da blindagem. A blindagem, aquela simples chapa de aço, passa a ser cerâmica. Quando se lê cerâmica, as pessoas não pensam que é Vista Alegre que anda a fazer placas de blindagem. São compostos. Hoje em dia as blindagens são feitas por compostos por onde não passa o aço. São polímeros, etc. Compostos cerâmicos. De resistência a quê? É a resposta ao desenvolvimento das munições em uso nos carros de combate. Hoje em dia temos munições. O calibre agora subiu. Digamos que a artilharia que é colocada nos carros de combate subiu do padrão 105 mm, no caso ocidental, ou padronado, para o 120 mm. E digo-lhe já, era preciso ter peças de construimento. Agora não tem, são tubos de alma lisa de baixa pressão. Porquê? Porque as munições praticamente todas as munições têm sistemas de pontaria autónomos. Já não precisam de estrias para manter a capacidade de acertar no alvo. E temos a surpresa de ver munições, que por aí um exemplo, um APFDS, que é um Armor Piercing, que aquilo não é a ogiva que nós estávamos habituados a ver na Segunda Guerra Mundial. Não, é uma ogiva que tapa uma agulha de urânio que entra dentro de uma viatura blindada e derrete toda a gente lá dentro. Isto posto assim de uma forma simplista. Portanto, o que sobrar lá dentro tira-se com uma colher de sobremesa. Rapa-se. A questão que se coloca... Aqueles pormenores que as pessoas gostam de gore. A questão que se coloca neste momento é o carro de combate ainda faz sentido o uso do carro de combate ainda? Ou já foi ultrapassado? Eu acho que não. Eu, pessoalmente, acho que se deve manter acho que não tem que achar nada. Há países que deixaram de o ter por questões... Se calhar a Bélgica deixou de ter carros de combate por questões económicas e porque as regras de empenhamento é para com a NATO, para a União Europeia... Com o tipo de guerra atual? A verdade é uma. E é isso que nos vai levar ao próximo programa. É que o carro de combate não está sozinho. Nós temos a arma aérea. Passamos, quando entra, por exemplo, nós vamos ver isso nos próximos programas sobre a aeronáutica. Nós temos começamos por ter... Lembrei-me do número do programa. Nós já fizemos 4, portanto este é o 5º. Ainda bem que lembrou no fim. Lembrei-me no fim. Yes! Mas é que quando há um carro de combate, pensa-se, a resposta é contra o carro de combate? Não. Para que é que se inventaram os mísseis anticarro? Porquê é que temos helicópteros anticarro, tipo o Apache? Para dar um exemplo mais conhecido. Mas, por outro lado, lembra-se do caso que eu dei, quando foi preciso deitar abaixo um prédio com 2 snipers sérvios, no programa anterior acho que referi isso. Sim. Pois é. Quem é que foi decisório? Podia ter sido um ataque aéreo, mas quem é que estava ali na altura? 2 carros dinamarqueses Leopard 1. É uma discussão no qual eu não vou entrar. Há quem opte por ter, há quem não opte por ter, por achar que é um desperdício de dinheiro. Mas há situações em que se calhar o carro de combate tem que ser necessário. Sim. Pesado. A verdade é que a Rússia não abdica disso. Agora, o que eu estive há bocado a ver, estamos a terminar e terminamos esta série de blindados, pelo menos para já nesta visão, há tirando as grandes potências, como os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a França, eu verifiquei, e a Alemanha, há uma redução drástica dos efetivos. Eu notei isso. A nível mundial, há uma redução drástica dos efetivos dos carros de combate nos exércitos atuais. Isso é sintomático de alguma discussão. Portanto, se calhar ficará para um próximo programa, que estamos agora a terminar, não é a existência do carro de combate, mas a mudança dos paradigmas atuais. Nos exércitos atuais. Dentro do âmbito da NATO e dentro de uma nova redistribuição mundial. Novos atores. A China, por exemplo. É isso em Paulo. Sempre considerar, seja. Igualmente. Até à próxima. Até à próxima. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.